Hoje a gente vai falar sobre circunstâncias incomunicáveis. E eu vou ficar aqui no cantinho com vocês, podendo ajudar vocês aqui no cantinho, que eu acho que ficou melhor esse modelinho aqui. Vamos lá. Primeira coisa, como sempre que eu faço com os artigos novos, é a gente poder dar uma olhadinha na redação do artigo. Olha aqui que esse artigo está querendo falar pra gente. Então vamos lá. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elas forem elementares do crime. Vamos ler de novo. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Rodrigo, não entendi nada, não sei nem do que você está falando. Pessoal, funciona da seguinte forma. Quando duas pessoas cometem um crime, existem certas circunstâncias daquele crime que não se comunicam entre eles. Ou seja, eu cometi um crime de furto, porém tem algumas circunstâncias desse crime de furto que não vão se comunicar ao meu amigo, porque elas não são condições elementares do crime. Olha só, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elas forem elementares do crime. É justamente disso que a gente vai falar. Eu sei que pode parecer um pouco confuso agora, mas no final dessa aula, quando eu der os exemplos, você vai achar muito fácil, você vai entender tudo. E tá aqui, ó, no finalzinho da aula tem o exemplo, você pode ver ali que já tem o exemplozinho que a gente vai falar. Como que funciona então tudo isso, para você entender melhor? Bom, a gente tem uma regra e tem a exceção. E o próprio artigo já traz as duas coisas. Qual que é a regra? A regra é a incomunicabilidade entre os autores do crime. Então, assim, os autores do crime, eles não comunicam entre si as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Essa é a regra. Então, circunstâncias e condições de caráter pessoal, eu já vou explicar o que são cada uma delas, não se comunicam entre os autores, entre os partícipes, entre os coautores e assim por diante que a gente acabou de ver na nossa última aula. E qual que é a exceção? Salvo quando ela for elementar do crime. Então, Rodrigo, para eu entender esse artigo, eu tenho que entender o que é circunstância, o que é condição de caráter pessoal e o que é uma elementar do crime. Exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos começar aqui. Separar por circunstância e elementar. Por quê? Porque, voltando aqui, as circunstâncias e condições de caráter pessoal, elas não comunicam. E as elementares comunicam. Então, vamos ver o que é isso. Vamos lá. São dados periféricos, acessórios, que somente interferem no aumento ou diminuição da pena. Isso é uma circunstância. Então, as circunstâncias são aqueles dados que gravitam ao redor do crime, que são dados acessórios, mas que não têm uma interferência direta no crime. Eles só servem para aumentar ou diminuir a pena, beleza? Não interferem na existência em si do crime. Então, o crime existe, mesmo se eu não tivesse circunstância, o crime continua existindo. Isso que é essencial para você entender. Então, vamos lá. Num crime de furto, por exemplo, subtrair para si coisa alheia móvel. Subtrair, por exemplo, é uma elementar do crime ou uma circunstância? Bom, se eu tirar a palavra subtrair, se ele não subtraiu nada de ninguém, aquilo torna o crime de furto continua? Não, não continua, acaba o crime de furto. Então ela é uma elementar. Então subtrair para si é uma elementar do crime. E o que seria uma circunstância então? Se eu faço uma subtração, por exemplo, de um parente meu, ou de um pai ou de uma irmã, eu posso ter inclusive uma escusa absolutória, porque eu furtei algo da minha irmã ou do meu pai e assim por diante, e aí isso não vai comunicar, porque as circunstâncias não comunicam, beleza? O que só comunica é alimentar do crime. Deu para entender certinho? Então vamos lá. Qual que é a diferença então aqui? Existe uma diferença, desculpa, entre natureza objetiva e entre natureza subjetiva. A circunstância ela pode ser de natureza objetiva e de natureza subjetiva. Eu já falei diversas vezes com vocês aqui sobre isso, que natureza objetiva tem a ver com o objeto, com o todo, e subjetiva tem a ver com o agente, com o subjeto, comigo, com a pessoa, ok? Então vamos lá. Natureza objetiva de uma circunstância. Ela se relaciona com o fato delituoso em sua materialidade, modo de execução, instrumento do crime e assim por diante. Então, ele vai se relacionar com o fato delituoso, porém, vai ser um modo de execução que vai diferenciar ele, vai ser um instrumento que a pessoa usou ali no crime e assim por diante. E a natureza subjetiva dessa relação diz respeito à pessoa do agente, os motivos determinantes, as qualidades pessoal e assim por diante, ok? A pessoa em si, as circunstâncias que envolvem a pessoa. Deu para entender essa diferença? Também é fácil, né? Natureza objetiva envolve o modo de execução, o instrumento do crime e assim por diante. E a natureza subjetiva envolve as qualidades pessoais, o que é do agente, o que é do sujeito, o que ele estava pensando na hora de executar e assim por diante.